E você que está aqui comigo, abre a sua Bíblia aí no livro de Salmo, número 73. A minha está na revista e atualizada. Salmo de número 73. E nós vamos ler o verso 25. Começando no verso 25, que ele vai dizer: quem achou diz amém. Quem não achou diz: espera um pouquinho, pastor. Eu falei para vocês abrir, eu não abri, né? Ah, benção. Vou abrir aqui. Eu vou falar para vocês: espera um pouquinho. Verso 25. Na revista atualizada. Isso. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Vai para o verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor ponho o meu refúgio até aqui. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, nós possamos dar a resposta certa a Ti. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra seja pregada, Teu Espírito Santo nos auxilie, Senhor, no entendimento. Vai além, Senhor, daquilo que, das anotações que eu tenho aqui, que a gente saia daqui hoje, Senhor, cheio de saudade de Ti. É o que nós desejamos. Matando a saudade, Senhor. É o que nós queremos. Em nome de Jesus. Saudade. É o que eu quero conversar com você. Quem já sentiu saudade aqui? Então é algo que eu não preciso explicar para você o que é. Você sente. Quando você sente falta de alguma coisa. Quando você sente falta de alguém. Quando você sente falta de algum lugar que você teve. Isso é saudade. Você já sentiu saudade de alguém? Você convivia com uma pessoa e de repente você se viu. Cadê essa pessoa? Só que a saudade que eu quero explanar aqui com você nessa noite é uma saudade que você sentiu saudade dessa pessoa, mas no fim você percebeu que foi você que se afastou. Já aconteceu isso com você? E aí você fica lembrando: nossa, como era gostoso o tempo de estar com aquela pessoa. Mas você chega a uma reflexão, você faz uma pausa, olha para a tua vida e percebe que essa saudade que você sente foi porque você deixou de fazer algumas coisas. Deixou de estar do lado. Deixou de chamar. E aí você se afastou e nem percebeu. Outras coisas vieram. Pois é. A nossa vida com Deus às vezes é assim. A gente ama a presença de Deus, amém? Só eu amo a presença de Deus aqui. Amém? A gente ama a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, é algo inestimável, é algo que não tem preço. Mas às vezes a vida acelera. Talvez para os mais novos ainda começaram a engatar a segunda agora. Escola, prova. Para os que estão crescendo, trabalho, faculdade, namoro, planejamento do casamento, noivado, casamento. A vida acelera. Trabalhos, estudos, redes sociais, compromissos. E aí quando a gente olha para o nosso coração, tem um vazio lá dentro. Sabe o que é esse vazio? Saudade de Deus.
Só que você nem percebeu. Esse buraco tem um nome. E o nome é Deus. Saudade dele. Saudade do tempo em que você passava orando. Saudade do tempo em que você se via feliz e completo na presença dele. Saudade. Foi o que Asaf sentiu. Depois você lê lá o Salmo 73 inteiro. Mas basicamente Asaf olhava para os outros. Asaf foi consumido pelo dia a dia dele. Ele começou a se comparar, ele começou a se distrair, ele se perdeu dentro dele mesmo. Até que em uma hora, até que em um momento, ele sente e ele diz a Deus, Senhor, eu percebi. O que eu mais tenho sentido falta. Você tem sentido falta de alguma coisa? Essa talvez é uma pergunta, uma resposta que você precisa dar. Porque talvez você já esteja no momento de sentir falta. Ou talvez você esteja no momento onde você ainda nem percebeu. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Saudade de Deus. Eu tenho sentido saudade de Deus. Eu estive hoje almoçando com a minha família e no almoço a gente estava conversando sobre isso. Veja, em nenhum momento eu ainda citei que pode ser um pecado, algo que nos atrapalha, ou algo que nos levou para longe de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo na nossa vida cotidiana, na forma como nós andamos, na forma como nós corremos, na forma como a gente vive. A gente vai se afastando e nem percebe. Você tem tanto trabalho da faculdade para fazer que nessa semana você esqueceu de orar. Você tem tanta coisa da escola para fazer que nessa semana você esqueceu de abrir a Bíblia. Você veio lembrar de a Bíblia hoje, quando o pastor falou, abre em Salmo 73. E não vou perguntar para você, não vou fazer você levantar a mão. Mas quantos lembraram que a Bíblia existe hoje? Tem culto de jovens. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo, ele não precisa fazer você pecar. Eu não estou falando que ele não quer que você peque. Eu estou dizendo que ele não precisa fazer você pecar. A única coisa que ele precisa é te distrair. A Bíblia fala para a gente ficar alerta. Mas uma vez em que a gente se distrai, nós somos alvos fáceis. Uma vez que a gente perde a noção, uma vez que a gente perde o foco, uma vez que a distração chega, a gente se perde. E veja, as distrações para nós são sutis. As distrações que eu estou comentando não são distrações que a gente logo percebe. Porque quando eu te chamar para fazer alguma coisa errada, de cara você vai perceber que isso é um lugar, ou deveria perceber que esse é um lugar que você não deve andar. De cara você vai dizer não para mim. Mas se as distrações forem sutis, quando você precisar dar uma resposta àquilo que realmente é importante, você está distraído. Para você entender a distração, essa semana a gente estava em casa, aliás, eu estava em casa sozinho, na sexta-feira, e a Nádia e a Laís saíram. E eu tenho o costume de ficar atrás da porta quando elas voltam, para pregar uma peça, dar um susto. E eu estava no sofá, escutei as duas chegarem, aí eu troquei o lugar, irmão. Elas trocaram a porta, eu troquei o lugar. Normalmente eu pego uma.
E os outros que vêm atrás vêm dando risada. Nesse dia eu tive a vitória. Peguei as duas. E a Laís deu um grito que quase a vizinhança inteira escuta. Falei, ganhei. O inimigo só muda de lugar. Não que eu seja inimigo delas, ok? Mas o inimigo só muda de lugar, ele só quer te distrair. Quando menos você perceber, as horas no celular passaram. Quando menos você perceber, as horas do dorama passaram. Quando você olha o jogo que você gosta, passaram 3 horas. E aí você chega à conclusão de que você não tem tempo para orar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fui preparar o meu TCC. Eu e meu amigo, nós passamos das 7 da noite às 7 da manhã preparando o TCC. Porque nós julgávamos que era importante. Nós tínhamos que fazer a apresentação, senão a gente não ia se formar na faculdade. E aí a gente esquece de orar, ou quando a gente vai orar é 5 minutos. Por quê? Por quê? Não é tão importante assim? Quando a gente vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia no final do dia, quando está cansado. Tem gente que se distrai com a ansiedade. Sou ansioso. O que será que vai acontecer amanhã? Se eu te convidar para ir em casa, você fica desesperado. Te convidaram para ir para o parque, para o Hopi Hari. Você não vê o dia de chegar o Hopi Hari. Te chamaram para ir para uma festa, para um churrasco. Você fica ansioso. Falaram que você precisava ter uma profissão no futuro, e você fica ansioso. O que será que vai acontecer comigo no futuro? Falaram que você pediu a noiva em casamento, e aí vocês só passam a pensar no casamento. Tudo te distrai. A ansiedade toma conta do coração. O que eu vou fazer amanhã? Será que vai dar? Será que não vai dar? E a gente esquece de viver o presente. A gente esquece de viver o agora. E tudo isso, meus irmãos, vai fazendo que o nosso coração se encha de coisas. Tem gente que se preocupa demais com o feed. Quantas curtidas eu vou ter? Será que o pessoal viu? Você se preocupa tanto em tirar foto. Você vem para a igreja, vai para o banheiro lá, diz que tem um espelho bonito lá no banheiro das mulheres, né? E posta. Será que alguém viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você compartilhou o culto da igreja hoje? Você entrou lá no YouTube, deu um compartilhar e compartilhou o culto? Mas a foto do banheiro compartilhou. Se preocupa tanto com a aparência. Eu cheguei aqui, a Débora falou, eu sei que vai pregar hoje, pastor? Eu falei, sou. Ela, o que tá hoje está no jeito, né? Eu falei, mas eu venho sempre no jeito. Ela falou, não, é que no dia que prega vem mais bonito. A gente se preocupa com a melhor roupa, com a barba feita, com o cabelo cortadinho, as meninas maquiagem, batom, perfume. Talvez alguns aqui nem lembraram de trazer a Bíblia. Distrações.
E as distrações vão nos levando para longe de Deus. Distrações externas, distrações internas. Sabe o que isso acontece, gente, na nossa vida? É que aí a nossa mente, ela enche de coisas. O nosso coração está cheio de coisas. Mas na realidade, ele está vazio. Na realidade, nosso coração está vazio. A gente se conecta com todo mundo. A gente se conecta, a gente sabe o que vai acontecer. Eu lembro na época dos filmes da Marvel. Quem que assistiu? Filmes da Marvel. A gente esperava, a gente estava ansioso para ver o que ia acontecer. Todo mundo sabia que o Capitão América ia ganhar. Todo mundo sabia que eles iam vingar a terra. Mas a gente estava doido para saber o que ia acontecer. E Deus está falando: vou voltar para buscar vocês. E Deus está dizendo: a gente vai estar junto na mesma mesa. E Deus está dizendo: eu vou vencer o diabo lá na frente. Aliás, eu já venci. Vocês só vão ver o final do capítulo. A gente está ansioso por isso. A gente está ansioso pelo dia em que Deus vai olhar para a nossa cara e dizer: entra no gozo do teu Senhor. Veja que até agora, tudo que eu falei para vocês, nada tem a ver com o pecado, irmãos. O problema é que quando a gente está distraído com essas coisas, nós ficamos vulneráveis para o pecado. Quando a gente perde a noção, quando a gente perde o coração, quando a gente perde a paixão, quando a gente perde o amor, sabe o que é mais lindo? Antes de eu entrar nisso, o problema, meus irmãos, sabe qual é? Não é o tempo que você não tem, é o tempo que você não entrega. O problema não é o tempo que você não tem. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastor? O problema não é o tempo que você diz que não tem. O problema não está em você assistir a série que você mais gosta. O problema não está em jogar futebol, que é aquilo que você gosta de fazer. O problema não é você se maquiar e se embelezar para vir para o culto. O problema não é você tirar foto e postar na internet. O problema é o tempo que você tem e que você não entrega. Quando ao invés de você estar se preocupando com qual roupa eu vou, e eu não estou falando que você não tem que se preocupar, mas qual é a tua expectativa quando você entra na presença de Deus? O problema não é quando você tem que estudar para a prova, mas quando você deixou de orar para Deus abençoar a tua memória e a tua capacidade para você ir bem na prova. O problema não é você namorar. O problema é quando você deixou de orar pelo namoro, para que ele seja santo. O problema não é você escolher a sua profissão do futuro e se preocupar com ela. Mas é quando você deixou de orar para pedir para Deus e falar assim: Deus, o que eu faço com isso que eu estou escolhendo para você? Nós acabamos de cantar uma música aqui, todos eu creio que gostam dessa música. É Ele, por meio dele, é tudo para Ele. Então o problema não é o tempo que você não tem, é o problema o tempo que você tem e não entrega. E aí você não entrega porque está distraído. Mas uma coisa linda, meus irmãos: Deus não desiste da gente. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim.
Mesmo quando a gente está distraído, Ele continua se lembrando da época em que amávamos Ele de todo o coração. Assim diz o Senhor: lembro de ti, da tua afeição quando eram jovens, do teu amor quando eras noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeava. Parafraseando, traduzindo, mostrando para você, ele dizendo: eu lembro do tempo em que você me seguia, mesmo quando tudo era difícil. Eu lembro de quando você me buscava com paixão, mesmo sem entender tudo. Eu lembro do seu amor, das suas orações simples, mas sinceras, do seu coração puro. Eu lembro de quando estar comigo era suficiente. Ei, você está com saudade de Deus aí? Está te dando saudade da presença dEle? Deus sente saudade da tua saudade. Deus sente saudade do teu coração. Deus sente saudade do teu amor. Deus sente saudade de quando Ele era importante. Deus sente saudade de quando Ele podia te abençoar. Deus sente saudade de quando Ele podia andar contigo. Deus sente saudade de quando você chamava Ele para caminhar contigo. Deus sente saudade de quando você acordava de madrugada para orar. Deus sente saudade de você. Você está com saudade de Deus? Quando as outras coisas passaram a ser mais importantes? Quando você se distraiu? Ele lembra quando você chorava só de ouvir uma canção. Tem um texto, irmãos, eu nem abro ele para ler. E toda vez que eu leio ele, eu me debulho em lágrimas. Isaías 53. Eu nem vou abrir, porque senão... mostrando como Deus nos amava, antes mesmo dele vir em carne e osso. Desde quando Deus se lembra? Desde quando você dizia para Ele: Senhor, eu só quero estar contigo. Deus sente saudade da tua comunhão. Deus te espera. Lembra eles, Alex, que eu tenho saudade deles. Mas enquanto Ele espera, tem alguém morando dentro do teu coração, porque teu coração não está completamente vazio. Existe uma pessoa chamada Espírito Santo. E ela vai te fazer lembrar. Quem aqui já assistiu Percy Jackson e o Ladrão de Raios? Tem uma cena em que o Percy Jackson ele tem que buscar algumas coisas, não vou lembrar agora o que é que ele tem que buscar, acho que era uma esfera, alguma coisa assim, e ele entra dentro de um cassino. E esse cassino, eles ofereciam uma flor, chamada flor de lótus. E quem comia essa flor, ficava mais envolvido com aquele lugar. Ficava distraído. E aí, eles entraram naquele lugar, ele tinha tempo para fazer as coisas, era uma guerra que ele estava tentando evitar, eram dias que ele precisava correr atrás de uma solução, e naquele lugar ele foi perdendo os dias, porque ele oferecer uma flor de lótus para ele era de graça. Nada similar à nossa vida. Era de graça.
E aí ele começou a se distrair com os movimentos, ele começou a se distrair com as coisas, e parecia tudo muito legal. Inclusive os amigos dele, um foi até para o karaokê cantar, o outro estava jogando na mesa de cassino, e ele ali não entendendo, procurando. Uma hora ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Só que para ele falar o que eu estou fazendo aqui, ele escutou uma voz. E era a voz do pai dele. Ei, Percy, ei, Percy, não come isso aí não. Ei, Percy, você está perdendo tempo. Ei, Percy, a vida está passando. Tem um espírito dentro de você que está te chamando. E aí a gente precisa começar a perceber. Porque as distrações, elas são sutis. Se você não perceber que você está se afastando de Deus, vai chegar um momento em que você não vai querer mais estar aqui. Vai chegar um momento que você não vai querer mais estar na presença de Deus, porque você vai estar distraído com tudo aquilo que o mundo te oferece. Asaf estava assim. Asaf, antes dele cair em si, antes dele perceber o que estava acontecendo, ele estava confuso, ele estava amargurado, ele estava olhando para o lado, ele questionava tudo e todos. Já percebeu alguém que é assim? O cara começa a questionar a igreja, questionar o culto de jovens. Fala: o Felipe não cantou tão bem hoje. O culto não foi bacana. Essas ideias que o líder dá, nada a ver. O cara está distraído e não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Ele vira uma pessoa amargurada, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que não tem direção, uma pessoa que tem medo da vida, medo do que vai acontecer. Você pode ter certeza, meus irmãos, se você for ver a vida dessa pessoa, e eu não estou falando de outra pessoa, não é da tua, mas se você se enquadrar aqui hoje, Deus falando contigo, você pode perceber, os sinais de afastamento são claros, é a gente que não quer perceber. Sinal de afastamento: a oração fica raríssima. Você chega a dizer que o pastor está até exagerando, que não precisa orar tanto assim, não. A Bíblia deixa de falar. Ela passa a ser um livro só lido. Parece que não é mais Deus falando com você. Parece que não é Deus mais te direcionando. O culto vira rotina. Ah, deixa eu ir para o culto, porque lá vai estar a galerinha. Virou rotina. O louvor já não era mais como antes. E o pecado já não incomoda tanto. Apocalipse 2,4 vai dizer: o que eu tenho contra ti é que deixaste o teu primeiro amor. As distrações vão levar a gente a deixar o amor de lado. As distrações vão fazer com que você não perceba. E hoje Deus está te mostrando como é que a gente percebe que nós estamos nos distanciando dEle. Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não levanta e você diz: bom dia, Espírito Santo? Não é porque você está em pecado, não. É só porque a vida está corrida. Os filhos vêm e tomam conta do nosso dia. Trabalho novo vem e toma conta de tudo aquilo que nós somos.
Ei, filho, lembra de quando você tinha prazer em estar comigo? Eu continuo aqui. Gente, é como um sinal, é como um celular. Você tem um aparelho bonito, um iPhone. Qual que é o que está agora mais na moda? É o 17? É isso? Lá em casa o nosso não carrega nem pelo carregador, lá, aquilo que você, por indução. Então eu não sei dessas coisas. iPhone 17, lindo, maravilhoso. Você paga uma bala naquilo. Perde o sinal. Ele não vai ficar inviável? Eu te dou um iPhone, mas não te dou a linha. A vida do crente também é assim, meu irmão. A vida do crente, longe da presença de Deus, ele não funciona. A vida de você, jovem, longe da presença de Deus, não funciona. Você vai viver morrendo de medo. A ausência da saudade é o sinal da distância. Você tem saudade de Deus? Alguns já passaram dessa ausência. Alguns já perceberam que a vida sem Deus é nada. Indo já para o final. Então, como voltar? Pastor, eu entendi. Entendi que as distrações podem levar o meu coração para um lugar onde eu não quero. Podem encher a minha mente e esvaziar o meu coração. Eu entendi que eu não percebia e hoje eu estou vendo sinais. Deus foi claro em me mostrar aquilo que eu não estou fazendo mais. Ele tem até vontade de voltar a conversar comigo, mas eu não tenho dado tanta atenção. A saudade que você volta a sentir nesse momento, ou em algum momento da tua vida, que eu espero que seja hoje, é o Espírito Santo habitando dentro de você. Isso é sinal de que nada está perdido. Isso é sinal de que Deus não desistiu de você. Isso é sinal de que você pode voltar ao primeiro amor. Asaf voltou. Asaf voltou quando ele entrou novamente no santuário. Diz a palavra do Senhor: até que entrei no santuário de Deus, então eu compreendi o fim deles. Verdadeiramente pus o meu coração em entender isso, mas era difícil para mim antes. Entrar no santuário, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Presta atenção em mim. Entrar no santuário não tem nada a ver você entrar nas portas dessa igreja. Entrar no santuário não é vir para viver em Cristo. Não que esse lugar não seja consagrado a Deus, não que o Espírito não atue, mas você pode estar aqui dentro e não estar no santuário. Você pode estar nesse lugar e nunca ter provado da presença de Deus. Você pode estar nesse lugar e nem saber o que é. Entrar no santuário não tem nada a ver de você entrar por aqui, porque aqui você pode encontrar distração. Você quer ver? Culto dos jovens. É legal estar aqui, irmãos? Ixi, Fê. Cadê o Fê? É legal estar aqui, irmãos? Amém. Quero mais ênfase nesse negócio aí, porque... Mas você veio por quê? Que a galera vai estar aqui? Você veio porque o teu namorado ou a tua namorada te chamou? Você veio aqui só para cumprir escala? Tudo distração. Você pode estar aqui dentro, mas o teu coração está longe. Distração. Sala dos adolescentes. Gente, eu fui lá dar aula para eles, mó barato. Espero que eles tenham gostado. Aí você vai falar para o teu amigo assim: bora lá, mano. A mina está lá na sala hoje.
Distração. Não é o real motivo. Acampa. Quem gosta do acampamento? Meu Jesus. Vocês estão comigo aqui, gente? Hã? Não estou batendo hoje eu estou leve. Acampamento. Quem gosta do acampamento? Quem vai para o acampamento? Só eu. Top. Acampamento é top, irmão. Mas o que te motiva a estar no acampamento? É a piscina? É da hora. São jogos. Aliás, os últimos foram top. É o futebol? Hoje poucos jogam. É a resenha dentro do quarto? Tudo isso faz parte. Eu não estou dizendo que é ruim. Entendam isso, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Mas Asaf diz, eu entrei no santuário. Entrar no santuário é mais do que você está aqui. Entrar no santuário é estar na presença de Deus. É decidir se colocar nesse lugar. Entrar no santuário é você decidir Deus todos os dias na tua vida. Entrar no santuário é você decidir a presença de Deus todos os dias na tua vida. Até que eu entrei, Asaf vivia, Asaf sabia que estava distante, e ele volta para o santuário, ele diz, Deus, aqui é o meu lugar. E quando você entra no santuário de Deus, tudo isso que eu falei que é bom, fica melhor. Quando você entra no santuário de Deus e você vai para a sala dos adolescentes e lá tem a pessoa que você gosta, o namoro já vai começar bem. Quando você entra no santuário de Deus, você vai fazer a faculdade que você deseja, que Deus colocou dentro do teu coração. Você vai ver que vai ser a melhor decisão que você tomou para a tua vida profissional. Quando você entra no santuário de Deus, a pessoa que vai andar do teu lado vai ser bênção para a tua vida. Quando você entra no santuário de Deus, tudo aquilo que eu falei que é bom, fica melhor. Só que é uma decisão que você precisa fazer. Veja que ele fala, eu entrei no santuário de Deus e verdadeiramente pus o meu coração lá. Você tem colocado o teu coração? Você tem disposto o teu coração? Ele decidiu se aproximar, irmãos. E aí ele entendeu, bom é estar junto de Deus. 3 passos para você voltar, e eu finalizo. Primeiro, reconheça a distância. Se você não reconhecer a distância, Deus não rejeita quem admite que se perdeu no caminho. Lá no Salmo 51, Davi vai dizer, coração quebrantado e contrito, não desprezarás. É só você reconhecer. Busque a presença, não apenas o alívio. Porque a gente tem acostumado a buscar a Deus só quando as coisas dão mal. Deu ruim, preciso de Deus. Não, às vezes buscamos a Deus só quando as coisas apertam. Mas Ele quer relacionamento, não visita rápida. Visita rápida você pode fazer lá em casa. Vai lá, faz a visita, a gente come a pizza e você vai embora. Você pode me chamar para fazer uma visita rápida na tua casa. Com Deus é diferente. E restaure o altar. Restaure o altar. Como que a gente restaura o altar? Volte a orar. Mas pastor, eu oro. Não, volte a orar com expectativa. Não é mais aquela oração, Senhor, bom dia. Deus, obrigado pelo meu dia. Amém. Volta a orar com expectativa de que aquele que chega na presença de Deus, ele vai responder. Volta a orar com expectativa de que Deus pode mudar.
que Deus vai te responder. Volte a ler a palavra. Não mais por conhecimento, mas com fome. Você já ficou um tempo sem comer? Quem já ficou aqui um tempo sem comer? E aí tem aquela comida fresquinha que a mãe faz. O que você faz? Gente, eu encho o prato. Quando a Nádia faz, eu estou com fome. Tem dia que eu até lambo o prato. Eu brinco com ela, falo, pode voltar para o armário. Não é brincadeira, lá a gente lava, tá? É só para você entender. Volte a ler a palavra com fome. Volte a adorar a Deus com paixão. Como é que o paixão, pastor? É Ele. Por Ele que eu estou gastando minha vida. É assim que a gente louva a Deus? É assim que você adora aquele que pode todas as coisas? Ao Deus que você serve? Coloca paixão. Coloca paixão naquilo que você está fazendo. Coloca paixão quando você está vindo para esse lugar. Coloca paixão quando você está estudando a palavra. Coloca paixão quando você está indo para acampamento. Coloca paixão quando você vir para qualquer lugar que você for. Coloca paixão. Deus vai ver essa paixão toda que você tem. Não tem como Ele não te responder. Sabe por quê, gente? Porque Deus não se revela na pressa. Deus se revela na permanência. Na pressa Ele só te ajuda. Na pressa Ele só te coloca de pé. Na pressa Ele só te tira de dentro da água. Na pressa Ele só vai abrir os seus olhos. Na pressa Ele só vai te curar. Mas revelar o coração dele, só aqueles que permanecem na presença dele. Tiago vai dizer, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Fiquemos de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Apesar de ser uma palavra, eu me entendo, um pouco mais dura. É uma palavra de restauração. Sabe por quê? Porque Deus não quer te punir pela distância. Eu falei para você, Deus tem saudade de você. Deus tem saudade da tua presença. Deus tem saudade da tua companhia. Deus não quer te punir pela distância. Ele quer te abraçar pelo retorno. Diz a parábola do filho pródigo que o filho foi se distrair. E todos os dias o pai ficava observando para ver se o filho voltava. Todos os dias Deus está olhando e vendo quando é que você vai chamar ele de novo para sentar na mesa com você. Todos os dias Deus está te esperando. Para ver quando você vai voltar a ter paixão pelas coisas dele. Todos os dias Deus está te esperando para quando você vai decidir largar esse pecado que você entrou. Todos os dias Deus está te esperando para que você dê atenção a Ele. Entenda, eu não estou pregando um Deus coitado. Ele continua sendo Deus sem você. Mas ao invés de te punir porque você se distanciou dele, Ele quer te abraçar porque você retornou para casa. Vem o filho andando distante, talvez subindo uma colina, sujo,
dedos, sem as sandálias nos pés, sem a roupa nova colocada sobre ele. A palavra de Deus diz que, avistando de longe, ele conhece o caminhar do filho, e ele sai correndo em direção ao filho. E o filho vai dizer para ele: pai, desculpa, eu pequei. Ele diz: não, esquece, olha, está aqui, você voltou e meu filho está vivo. Coloquem um anel nele, coloquem as sandálias, dê roupas novas e vamos fazer uma festa, porque meu filho voltou. Deus não vai te punir pela distância. Deus vai te abraçar pelo retorno. Você está com saudade de Deus? Despertou a saudade em você? Fecha teus olhos por um momento. Lembra aí quando o fogo queimava no teu coração? Lembra aí quando você só escutava a palavra Espírito Santo? Seus olhos já enchiam de lágrimas. Lembra aí quando você sentia a presença dele? Quando você falava e ele te escutava. Lembra aí de quando orar era um prazer e não uma obrigação. Lembra aí de quando um louvor te fazia chorar. Isso não acabou. O Pai está te esperando. Deus ainda está aqui, esperando para ter mais intimidade com você. Se teu coração está dizendo isso, diz para ele aí: Senhor, eu sinto a tua falta. Diz para ele aí: Senhor, eu sinto a tua falta. Eu quero escutar a tua voz, Pai. Diz para ele aí: Senhor, eu quero voltar a sentir a tua presença. De repente você está aqui, você nunca escutou falar desse Deus. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que faz tudo novo de novo. Você também pode dizer isso para ele, porque no dia que você disser: Jesus, eu entrego a minha vida para ti, você vai ser chamada de filho, filha. O dia em que você disser para Jesus: Jesus, eu estou aqui, ele vai te chamar de filho meu, filha minha, amado meu. Vem para o gozo do teu Senhor, vem para a alegria que eu vou te dar, vem para a paz que eu vou te dar. É uma noite para você parar de sentir saudade, porque quando a gente para de sentir saudade é quando a gente abraça, é quando a gente toca. Isso não acabou, ele está esperando você voltar. Falou para ele: eu sinto tua falta, Senhor. Eu quero me reconectar contigo. Falou para ele: eu quero viver de novo aquilo que um dia eu tive contigo. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, rapidinho, para a gente orar junto. Sai do teu lugar, vem para cá. A gente entrega a vida no altar. Lembra? Restaura o altar. Restaura a alegria. Restaura, Senhor, a minha posição de filho. Restaura, Senhor. Senhor, eu escutei falar desse Jesus que muda. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Entrega a tua vida para Ele hoje. Não perca tempo, porque Ele é um Deus que gosta, que te ama e quer a tua presença. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, Deus. Que as distrações, Pai, tenham impedido eles, ó Deus, de escutar a tua voz como escutavam antes.
Talvez existam aqui pessoas que não conheçam a Jesus e que hoje entregaram a sua vida a Ele. Receba-os, Pai, em nome de Jesus, receba-os. Que haja festas nos céus, nomes escritos no livro da vida. Senhor, há pessoas aqui que escutaram um dia a Tua voz e elas querem voltar a escutar. Senhor, em nome de Jesus, que hoje seja noite de restauração, que elas sintam-se abraçadas por Ti, restauradas por Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar cantando. A saudade de Deus é um convite dele para você voltar para casa. Volte sempre para casa.